Vem cá, bem, você sabe dizer não? Então hoje você vai aprender, porque o crente é esperto, o crente é inteligente e o crente precisa ter sabedoria, coisa que você precisa pedir para Deus. A sabedoria e a inteligência, elas andam junto e hoje nós vamos ouvir sobre isso na visão da ovelha. Às vezes as pessoas pensam que falar não deve ser coisa de cristão, que o cristão ele deve sempre dizer sim, porque tem que ser obediente e baixar a cabeça, e isso não é uma verdade. Quando você tem um conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, ela te dá prumo para dizer sim ou não em diversas situações. Então, até Jesus falava assim, sim, não, passado disso é do maligno. Eu creio que esse sim, não é mais profundo do que eu posso falar aqui, tá bom? Mas eu tô dizendo no tocante a você dizer sim no momento certo e não no momento certo. Então, não tem a ver este não com o fato da desobediência, mas sim em obedecer a Deus acima de qualquer suspeita. Você precisa obedecer o seu líder. Eu coloco a minha vida à disposição de alguém e Deus honra essa autoridade espiritual. Então, quando a gente se posiciona em obediência a um líder que Deus colocou sobre a nossa vida, e esse líder, ele segue a palavra de Deus, segue a justiça, segue a presença de Deus, isso é necessário. Você tem que dizer sim quando o seu coração às vezes está dizendo não. Ok? Mas vamos usar outro exemplo. O seu chefe lá do trabalho. O cara é um mala, o cara é um insuportável, o cara detesta Deus e até ele mesmo você precisa obedecer e dizer sim. Agora, o dizer não nessas situações é necessário você ter um coração como o de Daniel, que ele não se dobrou aos sistemas da sua época, aquilo que estava vigente, que ia contrário à busca e à paixão dele por Deus. Então ele se posicionou diante de Deus e mudou histórias e viveu coisas louquíssimas a ponto dos anjos virem e fecharem a boca dos leões. Então você imagina uma coisa dessa? Que coisa maluca, né? Mas é necessário a gente saber os times de Deus para dizer o sim e dizer o não. Mas nesse caso, vamos ficar com o não, tá? O não é o seguinte, é necessário você aprender a dizer não. Precisa ter posicionamento, precisa ter convicto em algumas situações, porque às vezes a gente tem medo. Ai, eu sou não. Diga não. Eu vou dar um exemplo. Antigamente eu não sabia dizer não. Aí quando eu aprendi, eu desembestei, né? Virou sem parar. Passe lá e pegue o seu. Para isso você precisa ter foco. Exatamente para você não sair do propósito original que você tem que fazer. O não está relacionado a você ser convicto naquilo que Deus colocou no seu coração. Então, qualquer coisa que venha de fora, você tem um propósito, precisa trabalhar, precisa fazer algo dos céus, e vem outra coisa, e vem namorado, e vem amigos com um papo totalmente diferente daquilo que você está vivendo hoje, sai fora. Diga não, diga não. Hoje eu vi um post da Dani Nossi, e ela dizia o seguinte: o prazer de hoje pode ser o sofrimento de amanhã. E por que este amanhã? Porque você vai colher os frutos. Se você não planta, você não colhe. Se você não planta, você não come. Então, às vezes, você troca algumas coisas porque você não sabe dizer não e você colhe os frutos dos seus erros. É a mesma coisa com o pecado, sabe? Você planta errado, não sabe dizer não e você vai colher aquilo. Infelizmente, você acaba colhendo, porque é a lei da semeadura e da ceifa, ela está aí para todos os seres humanos. Nós colhemos o que nós plantamos. É um ditado que é popular, sim, só que a Bíblia também fala sobre isso, sobre a lei da semeadura e da ceifa. Aquilo que você plantar, você vai colher. Lógico que eu estou fazendo uma paráfrase, mas está exatamente assim na Bíblia, tá bom? Nesse fim de ano, que eu tive muita coisa para fazer, super busy, um monte de trabalho, sabe, pessoal, trabalho dentro da igreja, eu precisei focar, certo? Só que chegou um momento que eu precisei focar exatamente no ócio, que é o inverso do negócio. Eu precisei dizer não para focar no meu descanso, porque senão não teria renovo, não teria gás para fazer o próximo passo de Deus, entende? E sabe o que eu fiz nesse ócio? Eu hibernei, gente, dormi, ó, dormi. Eu dormi como eu nunca, não lembro de ter dormido tanto assim.
Eu acho que só quando eu voltei de viagem do exterior que tem o jet lag. Mas, gente, eu dormi tanto que eu falei, cara, eu dormi profundamente. E foi necessário, eu não levantava da cama. Eu falei, eu vou ficar na cama, deitadinha, gostoso. E ao mesmo tempo eu estava no momento de busca e Deus falando comigo na cama. Ai, que maravilha! Uma hibernação. Imagina os ursos, né? Tendo revelação. Eu vou comer um piquenique lá no parque. Eu não sei se isso acontece com eles, tá bom? Então, esse negócio do ócio é o seguinte. Eu anunciei para outras pessoas e disse assim, é o seguinte. Fechei a lojinha. Tá fechado, ó. Fechei a portinha. Parece que eu tô em Veneza, né? Fecha a porta da pizzaria em tempo de pico. É isso mesmo. Você fecha a lojinha e vai pro seu momento de descanso. Faça o que tem que fazer e volte renovada. Porque até Jesus subia ao monte e tinha um momento de descanso. E voltava. Jesus dormia no barco da tempestade e voltava ao seu trabalho. Deus, quando criou o mundo, ele descansou no 7º dia. Então, descansar é do céu. Uma vez eu ouvi uma amiga, ela postou, na verdade, um trecho, eu não sei de onde que ela tirou, mas uma das coisas que a gente mais cai em desobediência é não descansar. Então, meu querido, tem tudo a ver com não. Diga não, fecha a janela e vai dormir. Meu querido, esse é o final do vídeo da Visão da Ovelha. Fazia muito tempo que eu não gravava vídeo, agora nós vamos voltar a gravar coisas maravilhosas dos céus para que Deus te dê visões dos céus, para que você tenha novas visões das coisas ao seu redor e você viva o novo dos céus. Deixa o seu like, compartilha, siga o canal. Deus vai falar com você. Este é a Visão da Ovelha. Tô te vendo, hein?